Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nesse que é o 27º domingo do tempo comum. E o Evangelho nos traz exatamente essa temática da relação matrimonial, homem e mulher, marido e esposa, a base da construção e da constituição familiar. São temas caros a nós, importam-nos sempre, porque nós somos oriundos de uma família, oriundos de um casamento, oriundos de uma relação entre homem e mulher. Então, por mais que quiséssemos fugir de uma temática como essa, não conseguiríamos, estamos visceralmente ligados e conectados a ela. Por isso ela nos interessa, até porque há uma variedade imensa de expressões hoje acerca dela, que nós precisamos acolher e aceitar em nós. Há inclusive todo um viés interpretativo que foi tomado de forma absoluta quando pensamos em família, quando pensamos em casamento. Isso está muito bem estruturado na cabeça de muita gente. É preciso quebrar um pouco essa estrutura pesada, enrijecida e que de alguma forma se cristalizou em nós. Jesus Cristo é mestre em fazer essas rupturas. É mestre em colocar areia nas nossas convicções. É mestre em nos questionar, pondo-nos uma pulga por trás da orelha sempre, uma pedra no sapato quando a gente acha que está muito confortável o que pensa e o que sabe acerca da vida. Não é diferente no Evangelho de hoje. A primeira coisa que Cristo faz ao responder à pergunta dos fariseus: é permitido ao homem despedir a sua mulher, dar-lhe uma carta de divórcio? Jesus Cristo faz questão de tirar o matrimônio da perspectiva patriarcalista que era própria da época, ou seja, a perspectiva machista, muito masculinizada, onde o homem, na cultura judaica, era a medida de tudo. Tudo passava, começava e terminava no homem. E nós temos alguns textos, como por exemplo, para não falar de outros, na multiplicação dos pães e dos peixes, vocês se recordam, na versão de um dos evangelistas, que ele diz textualmente: e ali havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. As mulheres não contavam para nada
na cultura judaica. Eram uma coisa à parte, assim como as crianças, quase que uma inutilidade útil a muitas pessoas, especialmente ao mundo dos homens. E eu estava dizendo hoje pela manhã, e recordo a vocês, que a cultura judaica e a religião judaica ainda hoje é marcada acentuadamente por essa dimensão patriarcal do homem. Quando eu estudava em São Paulo, nos idos de 80, fazendo filosofia e teologia, lembro-me que eu fazia hebraico e eu ia para algumas vezes para a sinagoga, para as celebrações, e entrava como se fosse um deles. E era impressionante porque quem mandava na celebração, quem construía a celebração eram só homens, eram vozes masculinas. A sinagoga poderia estar cheia de mulheres, mas se faltasse um homem que compunha o quadro daquela celebração, esperavam por aquele bendito homem, porque é uma sociedade marcadamente masculina. O homem, o varão, é quem tem primazia. Havia inclusive uma oração que era feita até pouco tempo pelos homens, naturalmente, que dizia mais ou menos assim: Senhor, eu te louvo e te agradeço por não ter nascido mulher. Eles sabiam que se tivessem nascido mulher, teriam muitas dificuldades de sobrevivência, de soerguimento, de sucesso, de êxito, numa sociedade onde a mulher não contava para muita coisa, para não dizer para quase nada. Então Jesus Cristo arranca da cabeça dos fariseus e da nossa também essa concepção excessivamente masculina, na verdade. E naquela época, o homem era dono de tudo. Ele era dono da mulher, assim como ela era dono da casa, ela era dono das ovelhas, dos bois e vacas, das cabras, dos cachorros e dos gatos. Tudo era propriedade para servir ao homem e aos seus interesses. Por isso, só quem podia dar uma carta de divórcio era o homem. Quando os fariseus perguntam: é permitido ao homem dar uma carta de divórcio à mulher? Eles não perguntam: é permitido à mulher sair de casa e divorciar-se do homem? Isso é uma pergunta impensável. É uma não pergunta no universo dos fariseus. Vejam só como as coisas são. O que é que Cristo faz? Jesus Cristo traz a mulher para o bojo da conversa e iguala, faz equivaler aquilo que era dado apenas ao homem, também ao mundo e ao direito da mulher. No princípio de Jesus, Deus os fez homem e mulher, e acabou a história. Não se pode mais conversar que isso é de homem e isso é de mulher. Isso pertence aos dois. Então Cristo, tirando o matrimônio dessa perspectiva machista, ele resgata a igualdade de condições entre os dois. O casamento e tudo o que acontece nele, para o bem ou para o mal, é responsabilidade de ambos, não apenas de uma das partes. Muitas vezes as pessoas atribuem a crise da família, ou do matrimônio, ou do casamento na sociedade moderna, porque atribuem muitas vezes porque a mulher agora está saindo para trabalhar, agora faz como o homem faz, são direitos iguais, aí está aí, deixa os filhos em casa, é tudo desmantelado, não toma conta de nada, e é por isso que está essa bagunça toda, uma crise infernal, porque ela saiu de casa, foi para fora, trabalhar fora. Talvez seja o contrário. A crise não é porque a mulher saiu de casa, talvez seja porque o homem nunca entrou em casa, esteve sempre fora. Tudo aquilo que é demanda, que é necessidade, que é urgência da família, ele coloca na mão da mulher. Ainda hoje há muitos e muitos casos desses. Reunião de pais e mestres, é a mulher que vai. O filho acordou com um problema de febre e tal, é a mulher que liga para o médico e depois vai para o posto ou para o hospital. É catequese na igreja, não se vê os pais trazendo as crianças, são as mães que trazem. É para rezar em família, vai você lá e leva os meninos.
É uma festinha que a gente não quer ir? Vão vocês. Além de todas as necessidades imperativas e não menos importantes, e ao mesmo tempo pesadas e pesarosas, que é manter a casa com tudo aquilo que uma casa exige de uma pessoa. Isso é coisa de mulher. Deixa as mulheres lá na cozinha, nós ficamos aqui na sala. Meu filho, sai daí, deixa sua irmãzinha aí. E a gente vai criando uma cultura e preservando aquilo que é a sociedade machista de sempre, reproduzindo essas coisas que nós deveríamos, para elas, estar muito atentos e apontar o dedo, mas não apontamos o dedo, porque o dedo vai se voltar exatamente contra nós. Então é preciso que alguém como Jesus Cristo tenha a coragem e a ousadia de falar coisas diferentes. Não é à toa que esse homem morreu como morreu, porque ele se contrapunha frontalmente a toda uma concepção, um jeito de viver, um modo de operar a vida que estava muito longe do pensamento de Deus. Esse é um primeiro detalhe do qual a gente não pode fugir. Segundo, Jesus, nesse evangelho, tira o matrimônio da perspectiva da legalidade, a perspectiva das permissões e das restrições da lei. O casamento é uma aliança de amor, é um ato livre, consciente, responsável, desejado pelo homem e pela mulher. Portanto, é uma bênção, é uma graça, é uma dádiva divina, antes de ser uma legalidade. Então não cabe dentro da lei. Não tem lei nesse mundo que possa regular o matrimônio, porque ele é grande demais. E é preciso ver a grandiosidade dessa graça que leva o homem a estar com a mulher e construir com ela uma vida e dela uma família, do que olhar para as leis que vão regendo e dizendo como se fazer, se escapou da lei, se fugiu da lei, se continua enquadrado nela ou não. Ou seja, o amor é infinito, é grandioso, é dinâmico, é evolutivo, é inclusivo, e as leis são, em geral, restritivas, limitadas, estáticas e, por vezes, dependendo de quem as fez, também passionais e tendenciosas. E é por isso que Jesus Cristo faz o confronto da lei com a graça de Deus. E o que é que ele diz? Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Muita gente pega nessa frase para justificar o matrimônio e dizer que não pode haver nenhuma quebra, nenhuma rachadura nele, senão será um pecado gravíssimo, porque foi Deus quem uniu aquele homem e aquela mulher. Eles vieram frente ao altar e disseram espontaneamente sim um para o outro. Então não pode haver nada que os separe, se foi Deus quem os uniu. A pergunta é: o que é que garante que Deus uniu um casal? Essa é uma pergunta importante. É a celebração do matrimônio, bem feita, uma homilia no capricho, a multidão na igreja, umas fotos maravilhosas, depois resultam num algo espetacular. Depois uma cerimônia festiva num buffet escolhido a dedo, que vai até as 5 da manhã, com 6 ou 7 jantares no meio da noite. O que é que garante a união matrimonial abençoada por Deus? Infelizmente nada disso é garantia de nada. O que garante que haja um casamento, independentemente dos noivos terem vindo aqui no altar, ou no cartório, ou em lugar nenhum, apenas selado a comunhão matrimonial no coração deles, o que garante são alguns elementos que não podem faltar, indispensáveis: o amor, que se traduz em respeito, em amizade, em convivência pacífica, em atenciosidade, em diálogo em tudo e por tudo, em todos os temas, e em pegar de forma igual e corresponsável aquilo que são as demandas próprias da vida deles em família. Isso sim, são elementos que garantem a presença de Deus, justificam a união matrimonial.
E é por isso que uma pessoa pode estar no Amazonas, lá encontram-se duas pessoas, desejam ardentemente casar-se, não existe igreja por perto, e eles não têm acesso, não têm condições de chegar a nenhuma delas, precisam casar-se, tem todos esses elementos na vida dele, unem-se em matrimônio, estão casados, e a mão de Deus está sobre eles. E é possível que nós encontremos realidades opostas, onde a pessoa tem todo o acesso do mundo ao matrimônio na igreja, vem e faz tudo aquilo que o figurino pede e manda. Entretanto, nem por isso Deus está assinando embaixo nesse matrimônio. E é preciso que nós alarguemos a nossa cabeça e não fiquemos restritos e restritivos como os judeus, como os fariseus o eram. Porque às vezes nós somos muito mais fariseus do que cristãos. Temos uma tendência farisaica, uma veia farisaica dentro de nós que raramente é superada. E é preciso que nós a superemos. Caso contrário, não damos passo, não avançamos, não melhoramos. Vamos ficar trancafiados, aprisionados a vida inteira em algumas ideias que nos puseram na cabeça no princípio e nunca mais saíram de nós. Jesus Cristo é um questionador para o povo da época, para nós de hoje, graças a Deus. E às vezes, essa ideia de que não separe o homem o que Deus uniu, até porque muitas vezes uma pessoa não se casa com outra pessoa. Às vezes nós nos casamos com expectativas que nutrimos acerca de outra pessoa. Temos tantos sonhos, tantos ideais, tantas ficções, tantas expectativas, mas a outra pessoa está ali, ela é concreta, é de carne e osso, ela tem demandas distintas daquelas que vão alimentando a nossa imaginação e as nossas esperanças acerca delas. Tem uma máxima na psicologia matrimonial muito antiga, mas muito sábia, que diz assim, que a mulher, quando se casa com o homem, ela se casa esperando que o homem mude. E ele não muda. Não, ele bebe agora, bebe umas coisinhas, viu? Ele tem umas saídas no final de semana e tal, mas quando a gente se casar, eu vou botar em ordem, vai dar tudo certo. Aí ele continua saindo mais do que nunca, porque agora tem uma mulher em casa, tem uma casazinha para sustentar, ele vai e volta, está tranquilo. O futebol dele aumentou, eram só 3 vezes, agora são 5 por semana. Os amigos, a cervejinha. E ele não muda, porque ele está muito bem obrigado. Para o homem, via de regra, e graças a Deus há exceções, mas as exceções só confirmam a regra. Via de regra, para o homem está muito bem a casa dele do jeito que está. A mulherzinha dele do jeito que ele concebeu e pôs em casa, e ele pode viver a vida dele. Aí é o contrário, o homem se casa achando que a mulher nunca vai mudar, e ela muda, e muda em 2 tempos, e às vezes muda radicalmente. Ela avança, ela estuda, ela vai para a internet, ela se corresponde com outras, ela faz um curso, ela vem para a igreja, ela ouve coisas, ela lê livros diferentes, ela medita, ela faz tudo aquilo que está fora do script. O homem nem se dá conta, porque não está interessado nisso. Daqui a pouco, entre a mudança que a mulher estabeleceu para si e aprofundou, e a vida estática que o homem escolheu viver, fica uma fenda, um buraco do tamanho do mundo, e o casamento se torna insustentável, porque a mulher está lá na frente e o homem está se arrastando lá atrás. Porque quando a gente para num lugar onde todo mundo está andando, onde a vida está evoluindo, a gente nunca fica no lugar onde a gente parou, a gente fica para trás. Ninguém pare de evoluir, porque senão vai ficar para trás. Sua mulher, seus filhos, seus vizinhos, seus funcionários vão passar de você. O Evangelho de hoje é um chamamento de atenção muito importante, porque parte da relação homem-mulher, mas é algo que se pode aplicar à vida em todos os setores dela, indubitavelmente, para todos nós.
Depois, Jesus Cristo tira o matrimônio da perspectiva idealista, fictícia. Ele põe o casamento no mundo dele, que é o mundo real, é o mundo concreto. E no mundo concreto, no mundo real, os casamentos fracassam muitas vezes. Como muitas coisas que nós empreendemos, fracassam também. As estatísticas hoje, e eu estou um pouco atrasado, isso muda a todo dia, mas a estatística de algum tempinho diziam que de cada 10 casamentos feitos, 4 fracassavam. Num tempo relativamente curto. E as pessoas que se divorciam não são bandidos, não são criminosos, não são malfeitores. São nossos filhos, são nossos netos, são nossos irmãos, são nossos pais e mães, é gente da nossa casa, somos nós próprios. E é preciso ver isso com muita lucidez, com muita honestidade e com muito encorajamento. Senão, as coisas não funcionam para nós. Agora, tem uma boa notícia que a gente às vezes não vê. Daqueles 40% dos casamentos que são contraídos e são desfeitos, 80% dos casamentos desfeitos são refeitos em segundas bodas e tem um sucesso quase que total. Nesse sentido, muitas vezes o segundo casamento, na verdade, é o primeiro e verdadeiro casamento. Porque no primeiro a gente era imaturo, a gente se casou sem a motivação certa, a gente foi pressionado, houve uma gravidez no meio do processo e nos levou ao altar sem que a gente tivesse maturidade. Houve uma vontade de sair de casa e ficar independente de pai e de mãe logo, e a gente pegou a primeira carona que encontrou. Houve um monte de coisa que não justifica e nem dá sustentação a uma vida matrimonial e uma relação responsável entre homem e mulher. Mas no segundo, depois do drama, depois do choro, do ranger de dente, depois do sofrimento e do trauma que é separar-se, porque ninguém se casa para se separar. Quem se casa com sã consciência o faz para ficar a vida toda. A separação é sempre uma dificuldade imensa que se impõe a quem se separa. Mas depois de todo esse sofrimento, a pessoa pôde respirar e pôde tirar lições e ilações da vida que viveu. E agora tem tudo para uma segunda opção acertar e não mais fracassar. Vai se corrigindo, alterando a rota da sua vida, dizendo: por ali eu não vou mais, aquilo lá eu não faço mais, não deu certo, eu não repetirei, e vai para frente. Então o fracasso de uma relação matrimonial nem de longe é o fracasso do amor. O amor continua batendo insistentemente na porta de todos nós, dos que deram certo na vida, na relação matrimonial, dos que por alguma razão ou algum infortúnio tiveram de desfazer-se dessa relação. O amor é imperativo, categórico, continua falando, gritando, pedindo, exigindo, esperando e desejando que nós alinhemos dentro dele e caminhemos sempre para ele. Não devemos de forma alguma declinar desse desejo de Deus de que nós sejamos de fato felizes. E apesar das separações, dos divórcios, Deus continua de pé, dando-nos oportunidades. Muitas vezes a gente pensa, e talvez vocês pensem igual, que por Deus, nosso Deus é aquele que quando eu estou bem direitinho, com a minha vida bem arrumadinha, bem ajeitadinha, tudo em casa está funcionando bem, relação boa entre marido e mulher, os dois com os filhos, benção pai, benção mãe, é uma maravilha, vamos juntos, voltamos. Aí Deus está muito alegre com a gente. Deus nos ama, Deus nos quer e diz: aí, parabéns para vocês, já tem o céu como garantia. Aí quando há um desmantelo, um erro, uma dificuldade, um problema, e a gente acaba embaralhando o meio de campo da nossa casa e já ninguém se entende mais, essas coisas humanas, e a gente tem que chegar a bater o martelo para se separar, com todas as dificuldades que a separação traz,
para cada um dos envolvidos, a gente pode até pensar que agora estamos longe de Deus. Um Deus que nos ama quando nós estamos bem arrumadinhos e fazemos os seus gostos, entre aspas, e nos desama, e nos desampara, e nos abandona, e vira as costas para nós, e não quer saber de nós, quando a nossa vida está em frangalhos, de ponta cabeça, esse Deus não presta para nada. Joguem-no fora, ele não presta. O nosso Deus, ele é igual, ele ama sempre. O Deus que aprendemos de Jesus Cristo não faz essas mudanças. Nós podemos ir lá para baixo, Deus está lá conosco. Depois subimos, estamos na margem, Deus continua lá conosco. A mesma misericórdia, o mesmo amor, o mesmo bem-querer, o mesmo acolhimento. E aí eu concluo dizendo, um casal que aos 25 anos de idade vem ao altar e com plena consciência diz sim diante de Deus, quando for lá na frente, 10, 15, 20, 30 anos, a vida deu umas mudanças gerais e aquilo que parecia ser não é mais. Tudo virou de ponta cabeça, um está maltratando o outro, está colocando o outro em risco, inclusive fisicamente, a vida está uma desgraça. E aí a gente, com muito sacrifício, mas com muita reflexão e coragem, decide bater o martelo e fazer diferente, e não mais estar naquela união. Se isso for feito de coração, com reta consciência, com boa intenção, o mesmo Deus que assinou lá embaixo o matrimônio, ele permite e assina embaixo a nossa separação. Porque acima de qualquer bem, existe o bem maior, que é a nossa vida. E Deus aposta nela. Não adianta a gente estar bem casado ou mal casado, estar num casamento e morrer por conta dele. A vida está acima. Preservemos a vida, preservemos o amor, preservemos aquelas coisas maiores, e as outras vão se associando, vão se ajeitando, vão se arrumando, vão encontrando espaço, vão encontrando vez e voz. Mas se a gente preservar o menor, a gente não vai ter o menor, e há muito tempo já perdeu o maior. Que Deus nos ajude nessas temáticas, nessas reflexões e discernimentos, porque isso não é lá muito fácil da gente viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.